Só bota os zagueiros ali, porque amanhã tem Flamengo e Vasco. E quando você vê os defensores da seleção brasileira, para mim tem um dilema óbvio aí para o Felipe Luiz amanhã. Como é que ele vai escalar a defesa do Flamengo? É legal, mas acho que o Felipe Luiz tem personalidade e já demonstrou, apesar desse início de trajetória dele como treinador, de não levar em conta a seleção brasileira e pensar no que é melhor para o time dele. Adversário, estrategicamente o Vasco tomou várias providências, uma delas foi marcar um pouco mais à frente no segundo tempo do primeiro jogo. É de campeonato, né? Então, clássico, tudo pode acontecer. É claro que o Flamengo, eu vejo que o Flamengo hoje é muito melhor do que o Vasco. O Flamengo com a vantagem 1-0 na última semana, Bruno Henrique fez, então agora pode perder por um gol de diferença que avança a 7ª final de Campeonato Carioca consecutiva. Semifinal de Campeonato Carioca, clássico, Flamengo e Vasco da Gama. Meus amigos, e os bastidores entre Flamengo e Vasco começou a ficar agitado nas últimas horas. Isso porque está se aproximando o momento do segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã. E é claro que nós não iríamos deixar de trazer para vocês as últimas notícias do Flamengo, beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo e também sobre o time do Vasco. Só bota os zagueiros ali, porque amanhã tem Flamengo e Vasco. E quando você vê os defensores da seleção brasileira, para mim tem um dilema óbvio aí para o Felipe Luiz amanhã. Como é que ele vai escalar a defesa do Flamengo? Ele tem o Wesley convocado para a seleção, titular dele. Ele tem o Léo Ortiz convocado para a seleção, titular dele. Vai jogar o Danilo ou o Léo Pereira na quarta zaga? Cara, é uma dúvida bem interessante. Se jogar o Léo Pereira, aí o Danilo convocado para a seleção brasileira, é banco do Flamengo? Cara, eu acho bem divertida essa discussão, sabia, seu Caio? É legal. É legal, mas acho que o Felipe Luiz tem personalidade e já demonstrou, apesar desse início de trajetória dele como treinador, de não levar em conta a seleção brasileira e pensar no que é melhor para o time dele. E o que é melhor para o time dele, na sua opinião? Eu gosto muito do Danilo, tá? E tenho muito respeito pela carreira do Danilo. E acho que o fato dele ser convocado para a seleção é muito mais na questão da liderança, da experiência, de passar um pouco de tranquilidade para esses dois jogos dificílimos que a gente tem, do que propriamente pela bola que ele vem jogando. E acho que hoje ele briga pela condição de zagueiro e não de lateral. Ele já não tem aquela energia para fazer aquele corredor, como, por exemplo, o Wesley faz no Flamengo e, para mim, é titular absoluto. Pensando neste jogo, eu acredito que o Felipe venha com Léo Ortiz e Léo Pereira. Não acho que ele vai mexer na zaga dele. A ver. O que a gente pode afirmar com certeza é que essa rivalidade está muito pesada. Um dos lados da balança está muito pesado, né? Nos últimos 20 jogos foram 15 vitórias do Flamengo. A gente está falando 2 vitórias do Vasco, 3 empates. A gente está falando de um retrospecto recente em que esse clássico é completamente dominado pelo Flamengo. E como se não bastasse o retrospecto e a diferença técnica óbvia que há nos dois times, ocasionada pelo investimento muito diferente também, a gente tem uma desvantagem enorme do Vasco. Como é que você acha que o Vasco vai para esse jogo, Lino? Porque é impossível não apontar o Flamengo muito favorito para ir para a final. Mas você lida com esse favoritismo de várias questões, né? Sob vários pontos de vista. Um deles é o motivacional, né? Se o favoritismo está do outro lado, eu dobro minha motivação. Outro está e o Vasco entrou diferente nesses jogos com o Flamengo. Nos 2 jogos que ele perde com uma diferença muito grande, mas em cada um ele equilibra num dos tempos, né? E equilibra justo nisso, para poder compensar. Eu aumento ainda mais a compreensão do jogo do meu adversário. Estrategicamente, o Vasco tomou várias providências. Uma delas foi marcar um pouco mais à frente no segundo tempo do primeiro jogo, né? E agora, nesse segundo jogo da temporada, o Vasco, no primeiro tempo, enquanto teve fôlego, conseguiu preencher espaços para, no mínimo, deixar desconfortável o jogo do Flamengo. Então, você tem questões estratégicas. E outra, cara, é você entrar com espírito de clássico mesmo. O Vasco tem condições, porque tem jogadores em nível técnico aceitável, né, para competir com o Flamengo. Pô, se o Felipe Coutinho tiver num grande dia, ele decide uma partida. Se o Verratti tiver num grande dia, ele decide uma partida. O Vasco tem jogadores decisivos. A diferença grande é visível, né?
Mas você tem mecanismos para compensar. Tá aqui um cara, que passou por várias situações assim. Tem que ganhar, com o time inferior. Tem que ganhar por 2 gols de diferença, cara. No Maracanã, eu acho uma montanha gigante para escalar, cara. Gigante. É que uma coisa é você se classificar, outra coisa é você enfrentar. Eu acho que o Vasco é capaz de enfrentar. Ainda acho possível, tá? Mas escalar essa montanha aí ficou difícil mesmo. Gigante, cara, essa montanha. Achei difícil, mas assim, tratando-se de clássico, tudo pode acontecer, né? Eu passei por isso tanto para vencer como também perdendo jogos, né? Com um time muito bom, perdendo o clássico para time inferior, com time inferior ganhando o clássico, inclusive final de campeonato, né? Então, clássico tudo pode acontecer. É claro que o Flamengo, eu vejo que o Flamengo hoje é muito melhor do que o Vasco, se você colocar as peças do Flamengo. Eu penso que o treinador do Flamengo hoje, o Felipe Luiz, é melhor do que o treinador do Vasco, porque ele te dá várias dinâmicas, te dá várias estratégias, pode começar o jogo com 3 zagueiros, ou com uma linha de 4, ou até mesmo para defender com uma linha de 5, não importa. O treinador do Vasco já é um treinador mais defensivo, né? Um cara que... eu vejo uma solução para o Vasco, fazer o que fez no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, né? Que inclusive foi melhor em campo, né? Eles tiraram o Flamengo desse ciclo de comodidade do Flamengo, né? A todo momento que o Flamengo pegava na bola, vinha 2, 3 para tentar roubar a bola, e quando não roubava a bola fazia falta, que a falta também é estratégia, faz parte da estratégia, né? Dessa maneira, eu acho que o Vasco ele pode conseguir alguma coisa, né? Já que se jogar de igual para igual, acho que o Flamengo vai passar por cima. Esse é o Vasco, ficar com a linha lá atrás, o Flamengo também vai passar por cima. É muito difícil, cara, você enfrentar um time tão superior ao seu, tendo que ganhar de 2-0, né, cara? É muito difícil, cara. Para mim, esse é o detalhe. Se fosse um jogo, quem ganhar passa, o Flamengo teria uma vantagem menor. Agora, ver esse time do Flamengo jogando o que está jogando, com as ideias do Felipe, com a qualidade individual, com a forma como se impôs diante do Vasco e tendo que tirar 2 gols de diferença, é muito complicado. Caio, eu brinquei sobre a defesa, porque assim, é chover no molhado falar da qualidade do elenco do Flamengo, falar do Gerson, do Bruno Henrique, do Pedro quando voltar, do Arrascaeta, Cebolinha, é chover no molhado, Luiz Araújo. Mas eu acho que esse ano, assim, a novidade é que o Flamengo está assim, muito forte na defesa, cara. Quando você tem Léo Ortiz, Danilo, Léo Pereira, Wesley, Ayrton Lucas, Vinha, Varela, cara, eu não consigo enxergar hoje time páreo ao Flamengo na defesa, no setor defensivo. Eu acho que está muito, muito descolado da turma hoje, o setor defensivo do Flamengo. Concordo 100% e tem uma coisa que eu acho que é importantíssima que a gente analisa pouco. Não é a passagem internacional do jogador, é o entendimento tático que o atleta adquire quando passa pela Europa. Então, tem muito bons jogadores aqui no Brasil, mas que eles precisam da orientação do treinador. Então, o treinador tem que falar, olha, marca em cima, adianta, recua, mas você responde ao comando. O cara que passa pela Europa, no nível que esses caras passaram, eles têm uma leitura de jogo que ele nem precisa da ordem do banco. Ele já sabe os caminhos, os atalhos, a cobertura, como tem que ser feita. Então, são jogadores, a maioria deles consagrados, com passagem por grandes clubes e que fazem mais de uma função. Já foram zagueiros, podem ser laterais ou vice-versa. É um time muito forte e com um grande treinador. Eu acho legal a gente falar disso porque não é comparando com o Tite ou comparando com os outros, é a forma como muito rapidamente o Felipe fez esse time jogar de uma maneira que tem mais a ver com a história do clube. Você já coloca o Felipe nessa prateleira? Eu acho que eu acho ele muito diferente. Você não acha ele promissor? Você acha não, que eu acho que promissor porque ele está muito pouco tempo no cargo. Então ele precisa ainda ter uma fase ruim para ver como é que ele reage, fazer uma substituição errada que acontece com todo mundo, ou perder um jogador de ponta e ver como é que ele vai lidar com a situação. Mas o que eu vejo dele em termos de liderança, de controle de vestiário, a forma como ele se impõe, e era essa a minha dúvida, porque é difícil. Felipe, você quer ser treinador? Serei treinador. Serei treinador. Qual é a grande dificuldade que eu acho? E eu passei por isso quando eu saí do atleta para ser comentarista. Cara, você está analisando teus amigos. Você convive com eles no dia a dia e, de repente, você passa a analisar publicamente o trabalho deles. E você estava então, naquele time precisa de um tempo de adaptação, sabe? Saber como é que você vai dar dura, como é que você vai ser mais duro na forma da análise. E eu acho que o Felipe lidou com isso de uma maneira muito natural. Ele tinha um episódio, o Gabigol, e eu falei, como é que ele vai lidar com isso?
Cara, não teve polêmica, ele trouxe o Gabigol, ele conseguiu fazer com que o Gabigol fosse importante, mesmo sem ser titular. Então, acho ele muito diferente, tomara que o tempo mostre isso. Vamos lá, hein? Pedro Henrique Torre aqui conosco, hein? Porque esse Sport Center precisa de poesia, Mariana. Fazendo. Ah, não é? Sim. Então, por favor, Pedro Henrique Torre, vamos lá com Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, a vantagem rubro-negra. Pedro. Tudo bem, Bruno? Poesia, poesia. Quem tem a poesia nas palavras da Veveta é outra pessoa que está por aí. Tudo bem, Mário? Um beijo para você também. Um abraço a todos que estão no estúdio. Teremos talvez poesia com a bola amanhã no Maracanã? Não sabemos. 17h45 esse confronto Flamengo e Vasco, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo com a vantagem, 1-0 na última semana, Bruno Henrique fez. Então agora pode perder por um gol de diferença, que avança a 7ª final de Campeonato Carioca consecutiva. Desde 2019 o Flamengo carimba ali a sua vaga na decisão, é o atual campeão, busca o bicampeonato consecutivo. Agora, em pouco, o Flamengo divulgou um boletim médico, o Dr. Fernando Sasaki, e confirmando assim que Alexandro e Juninho estão liberados. Depende do Felipe Luiz para utilizá-los no clássico de amanhã. O Cebolinha e o Michael ainda dependem de mais um tempo, estão evoluindo, já não sentem dores. O Cebolinha mais ainda, porque já vai começar a fazer um trabalho de preparação física, mas vão levar mais algum tempo. Esses ainda são desfalques. Lembrando que Danilo, que não participou do último jogo, ele também é aguardado. Assim, foi mais um poupado da última partida, gramado sintético, assim como o De La Cruz, que ficou no banco de reservas, mas a questão do joelho e tudo mais, o Felipe Luiz até comentava que não tinha utilizado por conta disso o Uruguai. Então, ontem teve treino aberto no Ninho do Urubu, homenagem aos 300 jogos do Arrascaeta, mas quem falou foi Rossi, experiente já goleiro argentino, que tem uma das vozes de liderança ali no Flamengo, falou um pouquinho sobre essa semifinal contra o Vasco, e a gente ouve e vê agora o goleiro do Flamengo. Primeiro, o Felipe é doido por querer vencer, isso sim. É bom que ele também tente transmitir isso para todos nós, porque sim, vai ter jogos que quizás a gente não vai jogar bem, vai ter jogos que não vai sofrer, vai ter jogos que não vai conseguir vencer. Essa fase dele de sempre tentar mostrar para nós que a gente tem que jogar para vencer, que tem que vencer, vai chegar um momento que não vai se virar normal quizás, mas vai ser muito difícil para os outros times saber que vencer o Flamengo vai ser difícil. Tá, então, o Rossi falando um pouquinho, o Flamengo tem um retrospecto, como a gente tem falado bastante, muito bom diante do Vasco. Nos últimos 31 jogos, apenas 2 derrotas, mas tem sempre que ficar bem alerta. Basta um jogo, né, com 2 gols de diferença nessa derrota para perder essa vaga. Então o Flamengo vai entrar bem atento e aí, se avançar à 7ª final de Campeonato Carioca, a decisão já é na quarta-feira, 12 de março, porque foi tudo antecipado por conta da data FIFA. Semifinal de Campeonato Carioca, clássico, Flamengo e Vasco da Gama. Temos aqui na nossa tela, mais uma vez dividida, Marcelo Correge e Ana Flávia Nunes. A gente começa falando de Flamengo com Marcelo Correge, está do lado esquerdo, lá no CT do Mengão, e traz as novidades do time do Felipe Luiz. Terá novidades amanhã, não é isso, Correge? Boa tarde, bem-vindo. Provavelmente, Luiz. Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Taon. Acabou há cerca de 1 hora aqui nesse campo atrás de mim o último treino do Felipe Luiz para essa segunda partida contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. E ele tem alguns jogadores à disposição para esse jogo que não estiveram à disposição para o jogo do sábado passado, vitória por 1-0 do Flamengo, gol do Bruno Henrique, lá no estádio Newton Santos. Portanto, por causa desse resultado, o Flamengo pode até perder por 1 gol de diferença, que estará classificado para a final do Campeonato Carioca. Os jogadores que estão à disposição agora do Felipe Luiz são os seguintes: o Danilo, que estava fazendo um controle de carga e não foi para o jogo contra o Vasco lá no Newton Santos, agora ele está à disposição,
e Alexandro e Juninho, que vinham se recuperando de problemas musculares. O médico do Flamengo, Fernando Sasaki, confirmou agora há pouco que os dois estão entregues à comissão técnica. Felipe Luiz pode utilizá-los nessa partida, portanto, reforços ali para a lateral esquerda, para o ataque do Flamengo, mais uma opção, o Juninho no banco de reservas. Mas tem uma disputa ali na lateral esquerda, porque o Ayrton Lucas, que também no primeiro jogo ainda não estava 100%, participou apenas do segundo tempo da partida, pode aparecer como titular no lugar do Varela, que foi escalado ali de forma improvisada na lateral esquerda no primeiro jogo. O Flamengo vive um momento muito positivo, com 4 jogadores convocados para a seleção brasileira. São eles o Danilo, o Léo Ortiz, o Wesley e o Gerson. E isso, nos últimos anos, tem acontecido muito pouco. Tantos jogadores assim na seleção brasileira. Em 2017, numa convocação apenas para jogadores que atuam no Brasil, tivemos o Alex Muralha, o Jorge, lateral esquerdo. Também tivemos o Diego Ribas e mais um jogador convocado foi o William Arão. E em 89, na Copa América, tivemos também isso acontecendo. 4 jogadores do Flamengo na seleção brasileira: Zé Carlos, Jorginho, Aldair e Bebeto. 30 mil ingressos foram vendidos para esse clássico, para esse jogo entre Flamengo e Vasco, que valendo vaga, né, na final do Carioca. E o Vasco chega para essa partida, para esse confronto, embalado, claro, né, pela classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, depois de vencer o Nova Iguaçu por 3-0, e o entendimento na equipe é de que é sim possível essa virada sobre o Flamengo, né, já que o Vasco precisa vencer o Flamengo por 2 gols de diferença para se garantir na final do Campeonato Carioca. Inclusive, o técnico Fábio Carille disse recentemente em entrevista que, como tem pouco tempo, né, de preparação para esse clássico, a preparação para o elenco vai passar muito mais pelo fator mental do que pelo fator técnico. Ele chegou até a dizer em entrevista que o time tem que ter sabedoria e dosar a vontade de ganhar. A torcida do Vasco está na maior expectativa para, quem sabe, ver de novo um dos reforços da temporada, o português Nuno Moreira, mais uma vez como titular depois da boa estreia dele no jogo de quarta-feira da Copa do Brasil. Ele estreou com assistência, deu passe para o primeiro gol do jogo, o gol do Ryan, foi muito aplaudido pela torcida, bastante elogiado pelo Fábio Carille. Então, há muita expectativa sobre o Nuno ser de novo, né, mais uma vez titular. Agora, com a chegada do Nuno, do Garré e do Lloyd Augusto, claro, o técnico Fábio Carille ganhou aí mais opções para montar esse time do Vasco, e o próprio Carille já disse que ele gosta de montar um time da seguinte forma: com 2 pontas e com 2 volantes, um de mais contenção. Então agora fica a dúvida, né, de agora que ele tem opções, como é que o Carille vai montar esse time para amanhã? A torcida na maior expectativa, com certeza, Luiz, lembrando que esse jogo amanhã às 5h45 da tarde, com transmissão do Sport TV. Então tá aí, né, galera? Olha a expectativa, né? Os bastidores já vai se aquecendo entre esses 2 confrontos, e tem a boa notícia aí, ó. Médico libera 2 jogadores para o clássico e atualiza a situação, né, dos lesionados do Flamengo. Alexandro e Juninho estão à disposição para enfrentar o Vasco, e relação da dupla fica a cargo da comissão técnica do Felipe Luiz. Então, 2 jogadores, né, que não estavam disponíveis para o confronto contra o Vasco no jogo passado, agora, né, ficando à disposição. Alexandro, que vou falar para você, é titular esse time do Flamengo, tá? Tem conseguido ali fazer ótimos jogos. O Varela, que jogou muita bola pelo lado esquerdo, né, tava simplesmente improvisado ali na posição, e mais com a volta do Alexandro, né, se o Felipe Luiz relacioná-lo, lógico, há uma tendência dele ser titular. Não vai improvisar o Varela, tu tendo o Alexandro ali para jogar. Tá liberado pelo médico, então não tem mais problema físico. Então eu acho que ele deve ir pro jogo. Se for relacionado, deve ser o titular da posição. E com isso, o Flamengo ganha ainda mais força pelo aquele lado esquerdo, né? E fica muito mais forte também no seu sistema defensivo, tendo em vista que o Alexandro é um baita jogador ali naquele sistema de recomposição. Olha, o Flamengo, vou falar para vocês, vai muito mais forte para esse confronto contra o Vasco no Maracanã do que foi lá no Newton Santos. Sem contar que o Newton Santos era gramado sintético, e agora o Flamengo vai jogar no gramado ao qual está acostumado, que é o gramado natural. Meu amigo, olha, chance de goleada, hein? Chance de goleada. Vou deixar até aberto aí para você colocar o seu palpite para esse jogo entre Flamengo e Vasco aqui nos comentários. Já deixa aí o seu palpite. Vamos ver se você é bom de palpite e vai acertar essa. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botãozinho. Do lado tem um sino, clica ali no sininho para ativar as notificações e coloque em todas as notificações. E deixe o seu like.
não paga nada, é 0800 e você ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Botãozinho do dedinho pra cima, é só clicar ali e você já vai estar nos ajudando. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais notícias e novidades pra vocês, tá? Do Flamengo, é lógico, cobertura completa, não vai passar nada. Fique tranquilo que você vai sempre se manter bem informado e bem informada. Tamo junto? Já já tô voltando. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!